Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Lamentações, capítulos 1 a 3. O livro de Lamentações consiste em 5 lamentos, divididos nos 5 capítulos desse livro. Esses lamentos são uma resposta à queda de Jerusalém em 586 a.C. Juntos, eles exprimem a profunda angústia do povo quanto à desolação de Sião e ao exílio do povo de Judá. Eles reconhecem que isso era a justiça de Deus, uma justiça merecida contra o pecado do povo, e lamentam a tristeza dessa ira do Senhor, da punição do Senhor contra o seu povo. Originalmente, não há uma menção direta a quem é o autor do livro de Lamentações. Porém, alguns sinais mostram que possivelmente se tratava de Jeremias. A nossa própria versão bíblica aponta para isso, titulando o livro como Lamentações de Jeremias. Dessa forma, podemos dizer que os versículos 1 a 11, que abrem esse livro, são o cântico de Jeremias, a lamentação de Jeremias diante da destruição de Jerusalém. O profeta lamenta o fato da cidade, antes populosa, agora estar solitária. A cidade chora amargamente de noite e suas lágrimas lhe correm pelo rosto. Há um grande pranto na cidade. Há luto nos caminhos, pois ninguém mais se dirige à reunião solene. Já não há mais culto ao Senhor. Os adversários de Jerusalém a dominaram, e seus inimigos agora prosperam, pois o Senhor afligiu essa cidade por causa do seu pecado. Dos versos 12 até o verso 22, que é a segunda parte desse capítulo, são as palavras da própria cidade. A cidade mesmo afirma: todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Aqui Jeremias fala em nome da cidade e mostra justamente o sentimento de agonia, de aflição provocado pelo Senhor, o reconhecimento de que o Senhor é justo, pois o povo havia se rebelado contra a sua palavra. O segundo lamento de Jeremias relata muitas das mesmas calamidades que o primeiro capítulo. Neste capítulo, Jeremias prossegue dizendo que o Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor, ele derrubou as fortalezas da filha de Judá. O Senhor se tornou como um inimigo devorando Israel. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Diante de tamanha tragédia, o que resta é apenas se voltar ao Senhor e clamar pela sua misericórdia. É isso que o versículo 20 afirma. Vê, ó Senhor, e considera quem trataste assim. O povo da cidade agora está se voltando ao Senhor e pedindo que ele considere tamanha a tragédia sobre eles, e por isso estenda sua mão de misericórdia. Lamentações 3 traz a reação pessoal do profeta aos sofrimentos do seu povo que foi anunciado anteriormente. Jeremias começa dizendo: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Jeremias experimentou na sua própria vida a ira do Senhor contra Jerusalém. A ira do Senhor contra o seu povo foi sentida pessoalmente pelo profeta. E diante de tantas aflições, Jeremias se lembra de se voltar ao Senhor. Os versos 19 até o verso 39 traz uma oração de Jeremias. É uma confissão de sua fé no Senhor, um dos trechos mais belos de Lamentações. Jeremias escreve: lembre-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é tua fidelidade. Após confessar a sua fé no Senhor, Jeremias convida o povo a se examinar bem e voltar-se ao Senhor, a levantar o seu coração juntamente com as mãos para Deus nos céus e reconhecer que eles pecaram e foram rebeldes, e o Senhor não os perdoou. E os últimos versos desse capítulo, o verso 55 ao verso 66, Jeremias se volta ao Senhor novamente com a certeza de que o Senhor o ouve. Jeremias confia no Senhor e por isso tem a certeza que o Senhor retribuirá, o Senhor fará juízo contra aqueles que agiram contra o seu povo. Esses capítulos introduzem o lamento do povo,
mostram a profundidade da dor de Jerusalém diante do juízo do Senhor, e destacam tanto a desolação que foi causada em Jerusalém, toda a calamidade que esse juízo do Senhor trouxe, como também o sofrimento individual, como cada um daqueles que habitavam em Jerusalém, inclusive o profeta Jeremias, sofreram com isso. Mas o capítulo se encerra com uma esperança. No centro desses capítulos, no centro do livro, está a certeza de que a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade sustentarão o seu povo. A misericórdia e a fidelidade do Senhor nunca falham. O lamento sobre o pecado de Jerusalém e as consequências dele mostram justamente a seriedade do pecado. O pecado é intolerável ao Senhor. E o Senhor é santo, é puro de olhos, ele não pode contemplar o mal e por isso é necessário que ele puna o pecado, como fez com Jerusalém. Diante disso, nós vemos a necessidade que todos nós temos de um mediador. Se todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de um mediador. Esse mediador é Cristo Jesus. É aquele que tomou sobre si a ira de Deus e experimentou o exílio, o abandono, foi desprezado pelo Pai, a fim de que nós fôssemos agora reconciliados com Deus. Dessa forma, a fidelidade e a misericórdia do Senhor são vistas e celebradas na obra de Cristo. É nele que a certeza de que a misericórdia do Senhor se renova dia após dia é plenamente revelada e concretizada na história. Diante de tamanha dureza, devemos lutar contra o pecado. Devemos sim sofrer, lamentar quando pecamos contra o Senhor e por isso permanecermos firmes para não pecarmos contra Deus. Devemos travar uma batalha contra o pecado a fim de que nós também testemunhemos da graça que é de Cristo e também não sejamos afligidos pelas consequências do pecado, pela disciplina do nosso Pai de amor. Além disso, por meio dessa seriedade do pecado, somos lembrados da importância de nós, como povo de Deus, como a igreja de Deus, lidarmos com o pecado de forma zelosa. Devemos preservar a pureza da igreja. O faltoso deve ser punido e disciplinado para que Deus seja glorificado no meio do seu povo. Assim como devemos lutar individualmente contra os nossos pecados, também somos chamados, como comunidade dos santos, a orar uns pelos outros e a tratar o pecado uns dos outros com seriedade, a fim de assim preservarmos a pureza da comunidade dos santos, do povo de Deus.